Cisco OS. O Cisco OS, que é o Internet Network Operation System, é o sistema operacional usado dentro dos roteadores e switches, access points e demais dispositivos da Cisco. Ele basicamente é uma linha de comando, né? E essa linha de comando aí, você coloca os comandos, né? Com isso você configura interfaces de rede, você configura senhas, você configura descrições, você configura relógio, configura protocolo de roteamento e assim sucessivamente. Os demais fabricantes, como por exemplo a Huawei, né, a Juniper, eles têm uma sintaxe muito parecida. Então você sabendo Cisco, você acaba também, eu não digo que aprendendo na sua plenitude, mas conhecendo muito bem também os demais. A migração para os demais vai ser muito suave. É como se estivesse trocando um carro, né? Um carro, você tem um carro da Fiat, você usa, por exemplo, um carro da Volkswagen, tem umas diferenças, mas você aí, depois de um tempo, consegue aí pegar sem grandes dificuldades. Então, uma coisa que é importante você saber sobre o Cisco OS, os comandos dados nele não são case sensitive, né? Então, às vezes você dá um comando com letra maiúscula, letra minúscula e vai funcionar. Agora, se você vai configurar uma senha, né, para você acessar o roteador, o switch, aí você tem que ter cuidado, porque as senhas são sim case sensitive, ou seja, maiúscula e minúscula fazem diferença. E você também, né, vou mostrar isso na prática, mas você pode obter a lista de comandos disponíveis colocando a interrogação. Vou te mostrar isso na prática, fique tranquilo. E o roteador ele vai entrar no modo de configuração apenas se a Running Configuration não estiver disponível. O que é Running Configuration? É a configuração que está na sua memória RAM, aquela configuração atual. Então, se não tiver nenhuma configuração na memória RAM, ele vai entrar no modo lá de, como se fosse aquele modo Wizard, né? E você tem um passo a passo para fazer a configuração deles. Maravilha? Outro aspecto importante também, conexões para fazer essa configuração. Você precisa aí, né, levar em consideração o quê? 3 possibilidades de acesso a CLI, né, ou seja, Command Line Interface. Você pode ir através do console, através do protocolo Telnet e através do protocolo SSH, Secure Shell. Então, pessoal, de maneira geral, o que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui o console, onde eu vou ter que usar um cabo, né, um cabo de rede com um cabo serial na outra ponta. Vou conectar ele na porta console, que provavelmente deve ser essa aqui, nesse roteador. E aí eu vou ter que usar um aplicativo como o PUT para fazer aí a conexão via protocolo Telnet. Ou então, você já com uma plataforma de gerência, né, já que quando o equipamento já está conectado numa topologia de rede, aí você usa o protocolo Telnet, né, SSH, até mesmo vindo de outro equipamento. Então você pode acessar um equipamento como esse aqui, né, através de outro, né? Então tá todo mundo ligado na mesma rede. Eu quero acessar a configuração deste outro cara aqui. Não, tudo bem. Você sabe o endereço IP dele, você dá o comando telnet, você sabe a senha, você consegue acessá-lo. Fique tranquilo, vou te mostrar isso na prática. É importante você conhecer só essa estrutura. Então vejam aqui também como é que eu faço para fazer essa conexão, né, via console. Eu tenho aqui esse cabo que eu mencionei para vocês, né? Ele é um cabo de rede de um lado, né? Um cabo Ethernet, e do outro lado ele é serial. Você liga isso no notebook. Então eu conecto esse serial no notebook. Esse é um cabo inclusive raro, pessoal, de encontrar, né? Você pode estar pensando agora, Bruno, não tenho isso no meu notebook. Porta serial é um negócio muito antigo. Eu entendo perfeitamente, por isso a gente tem o adaptador. Vejam o adaptador serial para USB. Então eu uso esse adaptador e com isso eu pego esse adaptador, conecto na porta serial, né, do cabo, né, que eu mencionei para vocês aí, né? Conecto aí, maravilha. Depois disso conectado, eu conecto a outra ponta, né, a ponta USB, dentro do meu computador, dentro do meu notebook. Aí sim eu uso um software, né, de acesso remoto como o PUT. Então vejo aqui, conecto na porta console, maravilha. E posteriormente eu pego a porta USB e conecto aqui no meu computador. Depois é só baixar o aplicativo, colocar o endereço IP padrão e acessar o mesmo. Maravilha? Uma coisa que é importante vocês saberem também é os modos de configuração, né? Quando você acessa um equipamento, um switch, um roteador, por exemplo, você tem aí vários níveis, né, onde você vai aprofundando nas configurações.
você começa aqui na configuração no modo usuário, né, onde tem aqui essa setinha aqui, vejam. Depois você pode aprofundar mais através do comando Enable, onde você entra no modo aqui de configuração, né, modo privilegiado. E depois, se você quiser ir mais a fundo ali nas configurações, né, ou seja, aqui nesse modo onde tem essa tralhazinha aqui, você consegue visualizar muitas coisas. Você consegue visualizar as interfaces, mas você não consegue fazer muitas modificações. Se você quiser fazer mais modificações, você tem que colocar o comando configure terminal, onde a gente sumariza aí para conft. É permitido essas abreviações no Cisco OS, para aí você entrar no modo de configuração e depois você, caso queira aprofundar ainda mais, você vai em nível de interface, ou seja, eu faço uma configuração em uma interface específica no meu roteador ou do meu switch. Um switch às vezes tem 24 interfaces, 48 interfaces, então você pode ir uma em uma fazer uma configuração individualmente. Maravilha? Eu vou deixar para vocês aqui um resumo de configurações, vejam aqui, né, um resumo de comandos. Não vou passar por eles aqui, mas fica como referência para vocês. Tá? Tem aqui os principais comandos usados, mas nós vamos ver eles a partir de agora na prática.